Você acha que dentes tortos são só uma questão de estética? E se eu te disser que eles podem causar dores na mandíbula, dificuldade para mastigar e até perda óssea? Eu sou Carlos Oliva, dentista, especialista em ortopedia funcional, e nesse vídeo você vai descobrir como a mordida desalinhada pode afetar a sua saúde e o que fazer para resolver isso de uma forma rápida e eficaz. Começando com a nossa analogia, imagina que você tem uma engrenagem funcionando, e essa engrenagem está rodando muito bem, você tem uma roda girando para um lado e fazendo a outra girar por consequência. Imagina que do outro lado você tem duas engrenagens que elas estão funcionando em sentidos opostos, ou seja, uma acaba batendo na outra e elas não funcionam e quebram, param. É mais ou menos isso que acontece com a nossa mordida. Nossa mordida ela tem uma engrenagem feita para funcionar corretamente. E a partir do momento que esse encaixe dos dentes, de cima com de baixo, não estão certinhos, você começa a ter uma série de problemas que vão desencadeando, incluindo problemas de saúde. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa saber sobre a sua mordida e também quais são os tratamentos. Eu vou te mostrar um caso no final, o resultado dele, para vocês terem uma ideia do que a gente consegue alcançar. Então, por que muitas pessoas subestimam dentes tortos? Muita gente acha que às vezes dente torto é algo só estético, né? Ah, meu dente está só um pouco desalinhado, não tem problema. Mas muitas vezes o problema não está nem esse desalinhamento, é só um problema estético, o problema está realmente na mordida. Então você tem realmente que pesar essa diferença entre estética e a funcionalidade, ou seja, como os seus dentes estão funcionando, a sua mordida está funcionando corretamente. E muitas vezes a gente faz um tratamento ortodôntico com o paciente e você melhora tanto a questão da mordida e a estética acaba vindo por consequência. Você também deixa os dentes alinhados, que todo mundo quer ficar com um sorriso bonito, né? Aquele sorriso bem harmônico. Mas principalmente o sorriso tem que estar funcional, ou seja, a mordida tem que estar funcionando corretamente. A partir do momento que você deixa a mordida funcionando, você fica bem pro resto da vida. Dificilmente você vai perder essa engrenagem. Esse aqui é um caso bem complexo que eu resolvi lá no meu consultório. No final do vídeo eu vou mostrar como que ficou. Ele é um paciente que tem uma que a gente chama de mordida cruzada e mordida aberta, um caso muito complexo. Você vê que a mandíbula, né, tá bem desviada para esse lado daqui e a paciente tinha até uma simetria facial, porque realmente a mandíbula vinha para cá e desviava. Então, você olhava para ela, você já via que tinha uma disfunção ali, tinha realmente um problema ósseo mandibular. A gente conseguiu resolver tudo isso só com os alinhadores. Quais são os impactos reais dos dentes desalinhados? Um dos problemas é a dificuldade de mastigação. Isso pode gerar um problema na sua saúde, porque alimentos mal triturados, quando você não consegue mastigar eles corretamente, você tem sobrecarga digestiva. Você pode começar a ter problema no estômago, outras vezes no intestino. Já vi casos assim, principalmente pacientes que têm problema na mordida, de mordida cruzada, que gera um travamento muito grande na mordida. Então isso pode estar afetando inclusive outros órgãos do seu corpo. Você gera desgaste irregular, porque a partir do momento que a sua mordida não está bem equilibrada, quando você fecha os dentes, você tem sobrecarga em um ou outro dente, ou seja, tem dentes quando você morde que batem mais do que outros. Isso vai gerando uma sobrecarga nesses dentes. O dente está aguentando uma carga na mordida que era para estar distribuída entre 10, 12 dentes, está sendo distribuída entre 2, 3, e o dente não aguenta isso. Começa a ter desgaste, inclusive vai tendo outro problema aqui, vai tendo perda óssea também, o osso vai retraindo, e com o passar do tempo o dente começa a ficar mole, vai perdendo a inserção no osso. E outro problema que também costuma dar, que é bem comum, é um problema na sua articulação da mandíbula. Você começa a ter dor na articulação, às vezes até zumbido e travamento, e vai dando uma série de problemas que pode levar até uma cirurgia no futuro para tentar recuperar essa articulação da mandíbula. Quando procurar ajuda? Sintomas comuns. Então, quando você começar a sentir estalo na mandíbula, já é um sinal como se fosse uma luz amarela, algum indício que tem alguma coisa começando a dar errado. Quando você mastiga e sente dor, pode ser problema muscular,
que geralmente está associado à sua mordida. Sorriso travado, pessoas que não conseguem mais, com a sua musculatura, fazer essa contração para sorrir por conta de sobrecarga. E você tem exames que ajudam muito o dentista a visualizar a sua mordida, como, por exemplo, esse scanner que eu tenho no consultório. É um scanner intraoral que a gente passa por toda a mordida, e aí quando o paciente fecha, a gente escaneia essa mordida e depois eu consigo ver exatamente os pontos de contato, dente de cima com o dente de baixo, e a intensidade de cada ponto, para a gente ver onde está batendo muito, onde está batendo pouco, para fazer esse ajuste e deixar tudo bem equilibrado. A partir do momento que você deixa a mordida equilibrada e com uma engrenagem correta, funcionando bem no encaixe, você resolve um problema de longo prazo. E a solução que nós temos, a melhor, sem dúvida, são os alinhadores. Isso aqui pode incluir tanto o Invisalign, quanto os alinhadores que eu mesmo faço no consultório. Eu trabalho com esses dois tipos. E eles funcionam da seguinte forma: são placas que o paciente coloca e fica usando durante o dia e para dormir. E vai trocando essas placas cada 2 semanas, mais ou menos, que é o tempo que precisa da placa fazer o dente movimentar. Aí terminou a movimentação com essa placa, ele troca para a próxima placa para continuar a movimentação, e assim a gente vai andando. É um tratamento muito tranquilo, porque essas placas elas não atrapalham a higiene, por exemplo, você tira para escovar os dentes, tira para comer. Se tem alguma festa, algum evento, pode tirar, não precisa ir com ela. Mas a ideia principal é usar o máximo que conseguir. E as vantagens sobre o aparelho fixo é que elas incomodam muito menos, fazem muito menos pressão. E a questão da higiene, porque o aparelho fixo realmente ele inflama muito a sua gengiva, porque você não consegue higienizar direito, ele retém muita placa ali, não dá para passar o fio dental, você tem que usar o irrigador oral para conseguir limpar, mas a maioria dos pacientes acaba não usando. Então assim, o aparelho fixo é algo que eu não trabalho mais lá no consultório, porque realmente com os alinhadores não tem nem comparação. O custo-benefício deles é infinitamente superior ao do aparelho fixo. E os casos ideais para alinhadores, qualquer caso, não tem restrição nem de idade. Eu já tive paciente lá no consultório com 90 anos que eu coloquei alinhador para acertar a mordida. Então assim, qualquer idade a gente consegue movimentar, qualquer condição clínica. O único problema é, por exemplo, implantes, coisas assim, algo que não dá para movimentar. A partir do momento que o paciente tem muitos implantes, a gente fica mais limitado na movimentação. Você ainda assim consegue movimentar os outros dentes, mas onde estão os implantes você não consegue mexer. Duração média do tratamento? Tratamento simples a moderado no meu consultório, em torno de 6 meses a 9 meses, eu geralmente finalizo o caso. Caso mais complexo, não, pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, alguma coisa assim, que é bem mais rápido que o aparelho fixo. O aparelho fixo demora no mínimo uns 3, 4 anos de tratamento. Então, com os alinhadores, geralmente 6 a 9 meses, a maioria dos casos eu consigo finalizar. É lógico, depende muito também do paciente. O paciente, quando usa direitinho, que é a maioria dos casos que eu tenho, ele consegue terminar bem rápido. Então, se você sente algum desses sintomas ou percebe seu sorriso torto no espelho, isso pode ser o sinal que faltava para começar a cuidar da sua saúde bucal com mais atenção. E aqui aquele caso que eu chamei a atenção no começo do vídeo, eu coloquei nesse caso, como era muito complexo, a gente fez uso do Invisalign, e em 10 meses eu fui dessa condição para essa aqui. Você vê que mordida cruzada praticamente resolvida, mordida aberta praticamente resolvida. Isso aqui foi 10 meses mais ou menos, ainda não finalizei o caso, né? Ainda falta melhorar um pouquinho, por exemplo, esse dente tem que engrenar um pouquinho mais. Aqui tem que melhorar um pouquinho mais a engrenagem da mordida. Mas você saindo dessa condição aqui para alinhadores adicionais para finalizar o caso, é muito fácil. Essa condição inicial realmente é muito difícil você sair daqui e chegar até aqui. A partir do momento que você já está nesse ponto, daqui para finalizar é um pulo, porque a parte mais difícil já foi, né? Então, recapitulando, o sorriso torto atrapalha. Então, dentes desalinhados dificultam a sua mastigação. Porque tem até uma pizza, né? Quem não gosta de uma pizza, né? A mandíbula sente dor. Então, esse desalinhamento
vai forçar a sua mandíbula, podendo causar dores e estalos aqui, ó, na sua articulação mandibular, que às vezes muitas pessoas confundem com dor de ouvido, porque a articulação da mandíbula fica aqui bem em frente ao seu ouvido, né? Tanto quando você coloca o dedo e abre e fecha, você sente ela se movimentar. Perda óssea, então, a mordida quando está errada, ela facilita a perda óssea nos dentes. Ou seja, um dente quando está ganhando uma carga muito forte, ele começa a perder osso aqui embaixo. E ele começa a dar problema lá na sua raiz, e o dente começa a ficar mole, você pode vir a perder esse dente. E a melhor solução, sem dúvida, são os alinhadores. São alinhadores transparentes que conseguem corrigir de forma bem eficaz, rápida, e é lógico, tem que ser bem planejado, né? Porque eu vejo alguns casos de alinhadores que não ficam bem planejados, né? E aí o paciente às vezes vem me procurar, que estava em outro dentista, usou e não conseguiu ter resultado, porque depende muito do planejamento. Não é o material não faz milagre, seja o Invisalign, ou seja qualquer outro tipo de alinhador. Ele por si só não resolve o seu caso. Um planejamento muito bem feito, seguido por todo um protocolo, mais a ferramenta correta, como seja o Invisalign ou o alinhador que eu faço no consultório, e a colaboração do paciente, aí sim você consegue ter sucesso no tratamento. Agora eu vou deixar aqui no vídeo, na sequência para vocês assistirem, um vídeo que eu gravei mostrando um caso que eu finalizei em 8 meses de tratamento, um caso muito legal, vai mostrar o antes e depois comparando com o scanner intraoral. Então assista agora esse vídeo na sequência e depois deixe nos comentários aqui qualquer dúvida que tiverem. Até breve.